E lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar como nós podemos implementar passwordless com Next. Eu criei um exemplo onde eu mostro isso. Beleza. O que seria o passwordless? Se em algum momento você entrou em algum site em que para logar você não precisava de senha, você colocava seu e-mail e você a partir daí você se autenticaria. Mas eu pulei uma etapa aqui. Quando você coloca seu e-mail, ele manda algum código ou manda para o seu e-mail, por exemplo, um link que quando você clica ele gera o token, por exemplo. Vamos pensar no API, um token JWT, e assim se acessa aquela aplicação. Eu já vi dois cenários em que eu vi passwordless, que seria, vamos falar assim, autenticação passwordless, é a autenticação que não usa senha, mas acaba que ela utiliza de outro componente, vamos falar assim, do e-mail da pessoa, do SMS, por exemplo, para enviar um código, alguma coisa, às vezes enviar até para o WhatsApp da pessoa um link que ela clique e geraria ali. Então, o passwordless é você ter um mecanismo onde você consegue se autenticar sem utilizar senha. Imagine que você está implementando ali uma tarefa, imagina que você vai pegar uma tarefa ali para você fazer e você recebe uma tarefa que você tem que construir algo nesse sentido. Como é que eu faço isso? Aí você descobre que só dá para usar o e-mail, mas você fala, poxa, só o e-mail, a senha é um mecanismo que não configura, valida se é aquela pessoa mesmo que está informando o e-mail. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, aí nesse momento, no passwordless, quando você clica em logar, por exemplo, você informa seu e-mail, clica em logar, você vai receber um e-mail com um link. Esse link, quando o usuário clica nele, ele vai abrir e vai acessar a aplicação, e com isso ele já vai, nesse link ele já gera o token JWT, se tratando de uma API, tá? E retorna e já você continua seu fluxo. Eu falei de dois exemplos que eu tinha, que eu acabei não citando. Eu lembro que antigamente eu tinha visto o Vercel fazer isso. Você informava o seu e-mail e aí pedia para logar e mandava para o seu e-mail um link, você clicava e logava na plataforma, você estava logado. Outro cara muito comum que eu vi isso foi numa plataforma de curso online chamada School of Net, onde os caras tinham essa ideia de informar o e-mail, aí o link é enviado o e-mail para você com o link, você clicava, aí abria a plataforma e você já estava logado automaticamente ali. Então, você faz o login, pega seu e-mail, valida na base se está tudo ok, se é válido, e realmente existe cadastrado, envia o e-mail, aí nesse e-mail tem um link que você monta no envio do e-mail, você clicou ali, ele vai acessar essa rota, ali, aquela URL, e a partir de uma identificação que tem nesse link, ele gera para você o token ali para você. Um, eu acho que isso resume ali, eu falei o que é o passwordless e o cenário que se você precisar implementar, qual seria o fluxo. E lembrando, você sempre vai ter um componente ali, por exemplo, o e-mail. O e-mail, geralmente, a conta de e-mail que nós temos é uma conta única nossa. Então, quando a pessoa envia o link por e-mail, ela está considerando, pô, é só aquela pessoa que tem e-mail. Então, quer dizer o quê? Se a pessoa acessou o e-mail e clicou, é ela mesma. Então, ela pode autenticar. Agora, imagina uma pessoa mal intencionada. Ela manda um e-mail, tem uma conta do Joãozinho, ela manda um e-mail, ela sabe o e-mail do Joãozinho, por exemplo. Só que ela não sabe, ela não tem acesso ao Gmail do Joãozinho. Então ela não consegue clicar no link e autenticar. Então é um ponto. Aqui eu fiz um desenho, mas eu vou mostrar ele aqui no Draw.io, que é mais, vai ficar melhor, porque eu consigo dar zoom, de como é que funcionaria esse fluxo. Porque assim, falando fica mais complicado. Então eu acho que mostrar com imagens fica mais claro. Imagine que tem aqui falei do Joãozinho, vamos falar do Joãozinho de novo. Então o Joãozinho, ele acessa o front-end ali,
que vai ter a parte de login. Aí o cara informa o e-mail, o Joãozinho informa o e-mail dele. Aí faz o login, chama a rota aqui, por exemplo, login da aplicação. Essa requisição vai para a API, que no caso vai ser construída em Next. Ele faz as validações, verifica se realmente existe o Joãozinho e envia o e-mail para aquele endereço de e-mail, do joãozinho@gmail.com. Aí o que acontece? Vai retornar a resposta API depois de enviar, vai retornar a resposta front-end, falando, olha, acesse seu e-mail, acesse sua caixa de e-mail, vai ter um e-mail com assunto X e clique no link. Aí o Joãozinho vai lá, beleza, vou acessar meu e-mail. Vai lá, acessa o e-mail dele, o Gmail, o Hotmail, o que seja, e aí ele abre esse e-mail, que foi citado ali, que chegou da plataforma, que está trabalhando com passwordless. Ele clica no link, esse link redireciona para o front-end. Só que aí nesse link tem um token, tem alguma identificação que é única daquele login que ele fez. Então, o front-end vai ser redirecionado para o front-end, o front-end pega essa identificação e envia esse token para a API. A API olha, beleza, ela faz o seguinte, esse token existe? Esse token, geralmente é interessante você ter um tempo de expiração, 5 minutos, 10, 15, vai depender do seu negócio, porque senão você deixar algo infinito, se em algum momento isso fica exposto, alguém pode tentar gerar um acesso usando vamos falar assim, esse link do Joãozinho. Então, beleza, valida se não expirou ainda o token, se ele existe, se não expirou. Tá tudo ok? Gera o token JWT, redireciona para o front-end guarda esse local storage e continua o fluxo da aplicação. Agora, se o token não existe ou expirou, ele simplesmente retornaria, só que agora retornaria para o front-end uma mensagem, olha, o token expirou. E o front-end exibe, olha, tente fazer o login, pois o token o link está inválido. Então seria o fluxo aqui. Então, beleza. Eu acho que isso dá para ter uma ideia. Eu vou pegar esse arquivo e deixar disponível depois o pessoal acessar, conseguir ver esse fluxo. E aí, agora eu acho que assim, deu para ter uma ideia do que é o passwordless. É você ter uma autenticação que não utiliza que não utiliza senha. Mostrei o fluxo com a imagem para ficar um pouco mais claro, espero ter deixado mais claro. E agora, vamos para o código. Vou tentar mostrar aqui como é que funciona esse carinha. Aqui eu tenho uma aplicação Next, que eu criei aqui. Tanto é que eu não criei um módulo para ela, eu estou usando o app aqui mesmo. E aí o que acontece? Eu tenho um controller, esse meu controller aqui, vou tirar esses caras aqui, é desnecessário. Eu tenho esse register. O que o register faz? O register, ele vai salvar um registro. E quando eu faço requisição para essa rota register, o que ele espera de mim? Ele espera name e e-mail. É o que vamos falar assim, eu obrigo o cara a ter. O que eu preciso dele. Então, por exemplo, se eu vim aqui na rota create, eu chamei de create account, eu tenho esse e-mail thiago@gmail, account teste. Aqui já existe esse cara, então eu não vou clicar em criar. Aí depois eu pego esse e-mail aqui, eu vou fazer a ação de login. Então quando eu passo meu e-mail, e aí ele vai fazer o login. Se der algum erro, ele vai falar para mim. Se por exemplo eu tivesse aqui, algo inválido, ele falar check if you typed correct email. Verifica se seu e-mail, se você digitou corretamente ali o e-mail, que às vezes você tem erro de digitação. Mas como eu fiz vou fazer de novo aqui, pôr o e-mail correto, ele vai enviar. Vou falar do login, né? Quando ele vem login, o que eu faço? Eu chamo esse app service, poderia ser out service, o nome ficaria mais adequado. Por simplicidade, deixei assim. O que eu faço?
eu verifico se existe esse e-mail na base. No caso, é um MongoDB aqui que eu estou utilizando, rodando em Docker. Então, tem esse arquivo aqui que cria o Docker. E aí, o que ele faz? Ele verifica, se não existir, ele manda aquela mensagem. Agora, existiu, o que eu faço? Eu tenho que gerar o hash. O que é o... Se nós voltarmos aqui no user... entra, acabou. Hash. Imagine que esse hash nada mais é que eu tô... É uma identificação para esse usuário. Ele vai ser aquele... Toda vez que eu falava do token ali, quando redirecionar o link com o token seria esse hash. Que no momento que o cara faz o login, eu gero ele usando a lib... Cadê? A lib crypto, que é nativa do Node. Então eu faço esse processo aqui que gera esse hash. Valor aleatório, eu não ponho dados sensíveis, nem recomendo. Como vai ser um hash, até onde eu entendo, não vai voltar, você não consegue desfazer, você só consegue comparar. Você pegar um valor, um texto text plain e gerar o hash, aí você conseguir saber se é igual. Mas assim, não ponha dados sensíveis. Aqui eu pus o ID e a data do momento aqui que o cara está gerando o login. Aí tem a parte que é também interessante. Date expiration, hash. Esse cara define o tempo de expiração. Imagine aquele cenário que eu te expliquei do token. Imagine se o token tivesse o tempo de vida o resto da vida. Vamos falar assim, não expirasse. Você teria um problema. Se alguém pegasse esse link, querendo ou não é público, aquele hash, conseguiria gerar. Então aqui eu estou falando, pega a data atual e aqui eu estou adicionando 15 minutos. 7 minutos, pego os minutos atuais e adiciono mais 15. Então 15 minutos. E aí eu seto aqui no user by e-mail o hash e o date expiration hash. E aí eu faço o update, vamos falar assim, no registro de usuário. E envio o e-mail. Esse promiscual aqui, eu estou dizendo que eu vou fazer duas operações em paralelo. Então isso, em vez de eu fazer o await, fazer isso aqui, await, esperar fazer o update, depois enviar o e-mail, eu já estou fazendo os dois em paralelo. Então aqui, essa é uma parte interessante do Next. Desculpa, do Nest. Eu sempre confundo o Next com o Nest. O Nest, ele tem módulos, por exemplo, para envio de e-mail. No Express eu teria que fazer tudo na mão. Aqui não. Eu tenho um módulo, deixa eu até pegar o nome dele aqui. Nest, esse cara. Nest.js-módulos/mailer. Então eu instalo ele, faço as configurações dele aqui no módulos. Tem as configurações dele aqui, ó. E aí, tem essas configurações, eu injeto ele aqui no service, o mail service aqui, no construtor do app service, e eu consigo usar. E ele tem esse método send e-mail. Aí eu tenho que saber o e-mail, que é o e-mail que o cara está fazendo login aqui. Depois de ter feito as validações, eu uso ele. O subject, que é o assunto do e-mail, aqui eu estou authentication using passwordless, para deixar claro. E eu monto um HTML besta aqui, dando um hi, o nome do usuário, e aqui é o link. Aqui eu deixei assim, mas se tivesse uma aplicação, eu recomendaria esse link, pelo menos essa parte aqui vamos falar assim, do domínio e porta, ficaria na variável de ambiente. Por quê? Quando você muda de ambiente, esse link muda também. O ambiente de homologação, o ambiente de develop, o ambiente de produção são diferentes. Então, colocar isso numa variável de ambiente seria interessante. E aqui eu tenho essa URL, que eu tenho uma rota que eu vou mostrar depois, chamada token, e eu pego o hash que eu gerei. Porque com esse hash eu consigo identificar que é uma tentativa de login do usuário que tem o e-mail thiago@gmail.com. Eu monto um HTML bem simples aqui, click here to authenticate. Então, dou um oi, falo para clicar no link para autenticar. Esse e-mail,
e eu queria mostrar até isso, tem uma ferramenta muito legal para desenvolvimento que ela chama MailTrap. Ela cria uma caixa de e-mail fake para você. E ele te dá, e quando você, essa parte aqui é interessante. Eu não vejo problema, porque depois eu vou deletar mesmo, vocês não vão ter acesso. Ah, ele gera essas credenciais aqui de SMTP, para mim conseguir autenticar, para mim conseguir usar esse módulo aqui que eu mostrei do Nest. Cadê? Aqui. Eu preciso ter o host do SMTP, a porta, o user e o password, que eu estou trabalhando de forma autenticada ali nesse SMTP. Ele cria essas configurações, ele me dá uma configuração que eu me conecto com esse serviço do MailTrap, o SMTP que eles têm, e, e eu uso para fazer teste. Então, você não precisa criar uma conta no Gmail, habilitar ela para ela ficar meio segura, toda aquela burocracia para fazer teste de desenvolvimento, você não precisa, você pode usar esse MailTrap. Ele te dá essas credenciais, que é a que eu estou usando, ele te dá uma caixa de inbox e quando aqui, por exemplo, deixa eu até limpar aqui, vamos fazer o login de novo. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, vamos logar, deixa eu pegar, tomar um pouco de café. Já está aqui, ó, o e-mail que eu acabei de enviar no login. Aí tem o nome, que é aquele nome que já estava lá na rota que cadastra uma conta, account test, que é o que eu concatenei aqui, high account test, click here to authenticate. Aí, você vê esse token, se você vê essa URL, deixa eu copiar ela aqui, porque talvez vocês não estejam vendo lá embaixo, no rodapé. Se você olhar essa URL, nada mais é que aquela URL que eu montei. Que ela tem um endereço, no meu caso, o endereço da minha aplicação rodando, token e o hash, que identifica quem? Identifica o meu usuário que tentou fazer login. Aí se eu clicar aqui, ele me gera o token JWT. Nesse caso aqui, esse token JWT, eu vou pegar ele e salvar ele no front-end. O que muda aqui? Eu não construí um front-end, por isso eu estou montando um link redirecionando para a minha API. Mas o que você poderia fazer, no momento, voltando aqui ao desenho, no momento que o cara acessa o e-mail e clica naquele link, igual eu mostrei aqui no e-mail trap, ele clicou aqui, ele vai ser mandado para o front-end, o front-end pegaria esse meu hash aqui, ó, e enviaria para a API. Em vez de eu ter esse link fazer requisição direta para a minha API, o front-end faria isso. Teria uma rota que meio que intermediária ali do front-end, seja em React ou qualquer outra tecnologia, recebe esse hash, ele chama essa rota para gerar o token. E depois, se for um sucesso, ele salva. Agora, vamos fazer um teste. Agora é um plus da questão de segurança. Eu vou até entrar lá que eu não mostrei, desculpa. Eu não mostrei a rota. Ela é um get, token, e aqui é quando eu tenho parâmetros dinâmicos no Nest, é assim que eu faço, 2.hash, e aqui eu chamo @para, e o nome, aí ele vai conseguir me entregar esse hash. Aí eu tenho esse método generate access token by hash. E aí o que eu faço nesse cara? Eu busco eu verifico se tem algum hash que é igual àquele que está sendo me informado quando passa para a rota. Então, fez a requisição naquela URL /token /hash, eu pego o hash e verificar, realmente existe um usuário com esse hash? Se não tem, link inválido. Tente login novamente. E aí vem aquela outra validação que eu falei. Se a data de expiração for menor ou igual à data atual, o link é inválido. Por exemplo, vamos supor que eu gerei agora, vamos supor que às 14 horas eu faço login. Só que aí eu clico no link às 17. 17 horas é maior do que o momento em que eu fiz o login. Então, meu link é válido se eu fiz ele às 14 até às 14
e 14 minutos e 59 segundos. Porque aqui é se for menor ou igual. Então, a minha ideia é que com isso é o quê? Se o cara clicou em login, quer dizer que quer logar. Então ele vai acessar o mais rápido possível o e-mail dele, e 15 minutos é um tempo mais do que suficiente. Ele clica no link e autentica. E depois que ele autentica, vem a outra parte. Para mim adicionar um pouco mais de segurança, eu faço o hash ficar nulo. Por quê? Com isso, eu faço esse hash aqui ficar inválido. Então ele já não vai existir mais. Aí se o cara faz depois, na segunda requisição usando o mesmo hash, ele vai cair nessa condição aqui. Porque ele não vai ter um usuário com aquele hash, porque eu fiz o update e limpei o hash. E aqui eu estou gerando o token. Agora vamos fazer um teste. Eu já gerei o token uma vez, o token já adaptei. Então esse hash aqui já não é mais válido. Vamos tentar? Olha lá, link invalid, try login again. Então estou pedindo para logar novamente. E aí, o que vai acontecer? Se eu quero, poxa, esqueci, fui mexer com outra coisa, loga de novo. Então você vem cá, loga. Beleza, vai chegar um e-mail aqui no e-mail trap. Chegou um e-mail novo, esse aqui. Eu não estilizei, eu pus um também bem tosco aqui, mas essencial para o foco que é a ideia do passwordless. Cliquei, fez o login ali, vamos falar assim, gerou o access token. Se eu tentar de novo, não funciona, porque eu meio que invalidei esse token, esse hash, vamos falar assim. Como? Eu simplesmente, depois que faz a primeira requisição, tanto tudo ok, ele faz o update na tabela users, pondo hash igual a nulo e data de expiração igual a nulo aqui também. E depois gera o access token. Essa parte aqui é essencial para quando, se a pessoa for engraçadinha e quer usar o mesmo link, como eu fiz esse update, vai cair na condição, como eu expliquei aqui acima, que vai tentar pegar o hash aqui da URL e vai ver que não isso aqui vai retornar, o user by hash vai retornar nulo e vai cair aqui. Então, com isso, você conseguiu implementar um fluxo, vamos falar assim, aqui mostrando aqui, eu tenho um fluxo de login usando passwordless. Eu pensei, cara, era interessante, vou tentar fazer. Como eu estou estudando, né, o Nest, falei, cara, vou fazer em Nest, porque é produtivo e porque eu estou estudando. Então, se o pessoal precisa fazer algo nesse sentido, poxa, tá aí um exemplo. E esse exemplo, se você pegou a ideia, é claro que você não vai usar as mesmas libs, mas, por exemplo, você conseguir fazer com Express ou com qualquer outro framework, com PHP, você teria uma rota de login. Você só precisa entender que você tem um login, forma um e-mail, valida se é válido, tá tudo válido, envia o e-mail. Aí, como você vai enviar e-mail em PHP, Java, Python, Ruby, aí você tem que olhar a lib lá e como fazer. Aí você pode usar o Mailtrap para ter um SMTP feito para developer. E se depois de envia o e-mail, clica no link, é o mesmo comportamento. Vai ser uma rota da sua aplicação e ela faz essa validação que eu fiz aqui. Se você pegou o conceito, você faz isso em qualquer tecnologia. Bem, eu acho que era isso que eu queria passar aqui sobre o passwordless com Next. Eu vou deixar o link do projeto o link do projeto que está no GitHub na descrição do vídeo. Tem uma referência também, vou pegar aqui, que é esse carinha aqui, dessa moça aqui, que ela mostra um exemplo de como você fazer o passwordless. Aqui é com Express. Você vai ver que os conceitos são bem parecidos. Envia um e-mail, monta um link, clica no link e ele vai gerar para você um access token. Então, se você precisa fazer isso com Express, esse link aqui que eu vou deixar na referência, que vai estar na descrição do vídeo, vai te ajudar também. Então, era isso. Espero ter ajudado e até a próxima.